Na última semana, o mundo se despediu do Papa Francisco, líder da Igreja Católica Apostólica Romana e do 166º de uma longa linhagem que, segundo a tradição, vem desde São Pedro, apóstolo de Jesus. Esse é um momento histórico onde a maior instituição religiosa do mundo passará pelo período de luto até a eleição de um novo Papa no conclave. E como de costume, muitos aspectos sobre a Igreja e o Vaticano estão sendo evidenciados, mostrando ao mundo quão rica e fascinante é essa história. No iceberg de hoje, vamos falar um pouco sobre curiosidades, teorias e algumas controvérsias em relação à maior igreja cristã do planeta, sempre claro com o devido respeito. Antes de tudo, quero dizer que a intenção desse vídeo é puramente entreter e ensinar. Não queremos atacar ninguém e nem tentar promover um debate religioso. Aliás, nesse vídeo tocaremos alguns tópicos sensíveis que podem incomodar algumas audiências, além de citar teorias apenas como modo de curiosidade, sem querer afirmar nada. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo. A cidade-estado do Vaticano é o menor estado soberano da atualidade, tanto em área, contando com 44 hectares, quanto em população, contando com cerca de 800 habitantes. Apesar de pequeno e de ser um membro observador da ONU, o Vaticano possui uma história longa e cheia de conflitos. As origens remontam aos Estados Papais, um estado independente que abrangeu boa parte do centro da Península Italiana com capital em Roma. O país surgiu em 756, quando o rei dos francos, Pepino o Breve, cedeu algumas terras ao Papa Estevão II em troca de apoio político. Com o tempo, esses territórios foram se ampliando, abrangendo uma região estratégica no mundo europeu e no comércio mediterrâneo, com o Papa como chefe de Estado. Mas com a chegada do século XVIII e as revoluções ocorridas na Europa, muitos regimes absolutistas caíram e a Igreja também perdeu seu poder político em diversos países. Em 1861, com o processo de unificação da Itália, os estados papais foram perdendo mais influência à medida que as tropas reais italianas buscavam tomar a cidade de Roma para torná-la sua capital. Em 1870, Roma é tomada e os estados papais são oficialmente extintos, mas a Igreja Católica, como instituição, recusou-se a reconhecer a legitimidade do Estado italiano, com o Papa declarando certa vez que era prisioneiro do rei. Essa situação era inconcebível, já que na qualidade de representante de Deus na Terra, era inconcebível que a Igreja estivesse submetida às leis de uma nação que poderia facilmente revogar seus direitos. Por isso, durante mais de 50 anos, existiram tensões entre autoridades eclesiásticas e italianas. Apenas em 1929, esse impasse foi resolvido quando o Tratado de Latrão foi assinado entre o primeiro-ministro italiano Benito Mussolini e o cardeal secretário Pietro Gasparri, onde um Estado independente para a Igreja foi criado em troca do reconhecimento católico ao Reino da Itália. Desde então, o Estado da Cidade do Vaticano tornou-se um Estado soberano e independente governado pela Igreja, que sem estar sob julgo de nenhum país, tem maior autonomia administrativa e na liderança de uma instituição com mais de 1 bilhão de seguidores. O Vaticano também é a última monarquia eletiva da Europa e uma das poucas teocracias do mundo, sendo a única cristã. A morte de um Papa representa não só o fim de um governo na Igreja, mas também o fim de uma era e o começo de uma nova. Por isso, a partir do momento que a morte de um Papa é confirmada, todo um ritual se inicia desde o funeral até a eleição de um novo pontífice. O responsável por averiguar a morte do Papa é o Camerlengo, que, seguindo a tradição, ao ver o Papa desacordado, deve chamá-lo 3 vezes por seu nome de batismo. Se não houver nenhuma resposta, o falecimento é confirmado e comunicado aos cardeais e funcionários do Vaticano. Após isso, o anel de ouro utilizado pelo Papa, chamado de Anel do Pescador, é destruído para evitar sua falsificação e uso indevido. O corpo do Santo Padre é então rapidamente embalsamado e vestido com túnicas de cores vermelha e branca, sendo colocado num caixão simples de madeira revestido de zinco e exposto de 4 a 6 dias para o público. Nesse período, fiéis, membros da Igreja e principalmente autoridades do mundo inteiro vão prestar suas últimas homenagens ao chefe da Igreja. Passando o período do velório, o rosto do Papa é coberto com um lenço branco e seus objetos de pontificado são colocados junto ao seu corpo,
que é depositado em 3 caixões diferentes, um dentro do outro, um de cipestre, outro de chumbo e um de carvalho, sendo finalmente sepultado na cripta do Vaticano. Durante os 9 dias de luto, diversos ritos são celebrados em memória ao falecido pontífice. Em paralelo a isso, é declarada a sede vacante e o Camerlengo torna-se o líder provisório da Santa Sé até a eleição de um novo Papa. A eleição papal é chamada de conclave, onde um colégio de cardeais se isola do mundo exterior no Vaticano para eleger quem será o próximo líder da Igreja após a morte ou renúncia do titular. As origens dessa tradição remontam ao século XIII, quando após a morte do Papa Clemente IV, em 1268, o colégio eleitoral formado por bispos, até então responsáveis por eleger o pontífice, demorou 3 anos para apontar o novo bispo de Roma. Nesse período, diversos conflitos e episódios de violência ocorreram com a igreja sem uma liderança fixa e centralizada, além de diversos grupos apoiados por reis e lideranças eclesiásticas disputarem fortemente o trono de São Pedro. Conta-se que, para haver uma agilização do processo, os bispos eleitores e cardeais foram presos numa igreja em Viterbo, com todas as entradas e janelas bloqueadas, a fim de impedir que qualquer um fugisse e postergasse os resultados. As refeições eram enviadas através de uma portinha e em determinados momentos do dia, mas com o passar do tempo, passaram a ser enviadas uma vez ao dia e em porções cada vez menores. Vendo que o processo continuava demorando, a população quebrou o telhado da igreja para que o calor do sol e a água da chuva pressionassem para que eles escolhessem um novo papa. Por terem ficado presos por tanto tempo, esse episódio ficou conhecido como conclave, que do latim significa conchave, e só terminou com a eleição de Teobaldo Visconti, um conhecido arquidiácono que não estava presente em Roma e sequer havia sido ordenado padre. Na ocasião, Visconti se encontrava em Jerusalém durante uma cruzada e chegou em Roma apenas 4 meses depois para assumir seu posto como Gregório X em 27 de março de 1272. A entronização de Gregório X acalmou um pouco a crise política e social da igreja, mas incentivou o novo papa a tomar medidas para evitar novos episódios como esse. Por isso, a partir de 1274, novas regras apostólicas lançaram as bases para o conclave, que a partir daquele momento seria o colégio eleitoral responsável por eleger o chefe da igreja romana. Apesar de grandes mudanças nas regras de eleição e em quem estaria apto a votar, o conclave continua sendo a forma de sucessão oficial e acontece sempre que um papa renuncia ou morre, como já foi dito. Atualmente, algumas das regras apostólicas determinam que os cardeais com menos de 80 anos são aptos a votar. Eles se reúnem na Santa Casa Marta e se dirigem até a Capela Sistina, onde a cada sessão os cardeais se reúnem 2 vezes de manhã e à tarde, e no final as cédulas são queimadas. É necessário que o cardeal tenha 1/3 dos votos para ser eleito, e caso ninguém consiga durante a sessão, as chaminés da Capela Sistina liberam uma fumaça indicando que ainda não há um novo papa. Mas se caso houver um eleito, a fumaça branca é liberada indicando um habemus papa, ou temos um papa. O indivíduo é então perguntado se aceita o cargo, e se a resposta for positiva, ele é encaminhado à Sala das Lágrimas, onde recebe suas vestes papais e posteriormente recebe os votos de obediência dos cardeais. Ao final, ele finalmente se dirige à janela central da Basílica de São Pedro, onde dará a primeira bênção à multidão de fiéis que esperam pelo novo líder. Esse evento é hoje uma tradição consolidada e ocorre geralmente de 15 a 20 dias do início da sé vacante. Os arquivos apostólicos do Vaticano, conhecidos até 2020 como arquivos secretos do Vaticano, é uma coleção de diversos documentos, atos oficiais, cartas, livros secretos e outros documentos acumulados ao longo da história da Igreja. Diferente da Biblioteca do Vaticano, os arquivos apostólicos possuem um caráter bem mais privado, e até o século XIX, seu acesso por pessoas de fora da Igreja era totalmente proibido. Apenas com a autorização da coordenação oficial, pesquisadores e historiadores puderam ter acesso aos 85 km lineares, o que é estimado em 80 mil volumes. Entre os documentos existem as cartas de Michelangelo, os apelos de Maria Stuart antes de ser executada, a declaração de excomunhão de Martinho Lutero e as notas e minutas dos julgamentos dos Cavaleiros Templários e Galileu Galilei. No entanto, a pouca profundidade no conhecimento do que pode estar guardado lá já gerou inúmeras dúvidas e especulações, incluindo documentos sigilosos da Igreja, documentos sobre a Inquisição, a relação da instituição com ideologias totalitárias e até o contato com extraterrestres. Sim,
Mas por mais que seja privada e seu acesso limitado, boa parte dos documentos que se tem registro já são de conhecimento acadêmico, principalmente após o Papa Francisco liberar o acesso de documentos até o pontificado do Papa Pio XII. Além disso, a mudança do nome em 2020 serviu para tirar o estigma de que seja algo proibido e totalmente reservado, possuindo agora o sentido de ser algo exclusivamente da igreja, mas que pode ser acessado dentro de alguns requisitos e regras. Muito do que se estava guardado também já foi utilizado em obras e trabalhos de mais de 1.500 estudiosos renomados por todo o mundo, deixando de vez de ser algo secreto. O cargo de Papa é e sempre foi exclusivamente masculino, mas existe uma lenda da Idade Média que fala sobre uma mulher que, se passando por homem, tornou-se líder da Igreja de Roma. Segundo a lenda, no século IX, uma mulher da região da Saxônia de nome Agnes, Gilisberta ou Gilberta, dependendo da versão, possuía bastante conhecimento de medicina, teologia e filosofia para sua época e sexo. Porém, pelo simples fato de ser mulher, não poderia ir muito longe. Após a morte do irmão, ela começou a se passar por ele e foi enviada para Roma com o nome de Gilberto. Lá, ela chamou a atenção pelos seus conhecimentos avançados de medicina e ciência. Por isso, ela foi indicada como médico pessoal da corte do Papa Leão IV, conseguindo a amizade e confiança dele e de vários cardeais. Com a morte do sumo pontífice, ela acabou sendo eleita como chefe da Igreja Católica e adotou o nome de João VIII. Sob identidade falsa, ela governou a Igreja Católica Romana, sendo a primeira e única mulher a assumir essa posição, ficando no cargo por 2 ou 3 anos. A lenda conta que João VIII era um líder bastante querido pelo povo, mudando a liturgia da igreja, parando com as perseguições a cientistas e médicos e implementando diversas reformas eclesiásticas. No entanto, durante uma procissão pelas ruas de Roma, o Papa passou mal e acabou caindo no chão, quando de repente, entre suas vestes papais, surgiu um bebê, revelando seu sexo verdadeiro e que ela estava grávida. João VIII era na verdade Gilisberta, e isso foi um choque total, tanto para a população romana quanto para o clero e a nobreza. Por isso, a mulher foi presa e posteriormente morreu de maus tratos ou tortura, existindo também a versão de que ela foi apedrejada até a morte ali mesmo. Para evitar que se soubesse no futuro que algum dia uma mulher governou a Igreja Católica, todos os seus documentos, bulas, bênçãos e retratos foram queimados pelos cardeais, com ela sendo praticamente apagada da história. A lenda da papisa Joana é uma das mais curiosas da Idade Média e durante muito tempo acreditou-se de fato que uma mulher havia estado na liderança da igreja. Porém, estudos modernos testificaram que essa lenda surgiu na verdade do século XIII e não no século IX como é mencionado, sem nenhuma evidência contemporânea a ela falando sobre esse ocorrido. Aliás, o nome Papisa Joana só surgiu no século XIV, por isso, acadêmicos de história já bateram martelo há muito tempo sobre essa questão, testificando o que de fato é uma lenda. Em tempos antigos, um castrato ou castrate era um cantor do sexo masculino cujas extensões vocais se assemelhavam a uma voz feminina, já que quando criança, esses cantores eram submetidos a uma castração antes da puberdade, a fim de que mantessem vozes finas e melódicas para cantos, óperas e coros. Isso ocorria porque após esse procedimento monstruoso, o menino não receberia os hormônios sexuais que desenvolveriam seu corpo e sua voz. Por isso, além da característica vocal, os castratos sofriam com deformidades físicas permanentes. Eles eram utilizados em companhias de teatro, óperas e, claro, cantos da Igreja Católica, já que mulheres eram proibidas de cantar nos coros. A origem dos castrates data da época bizantina, mas seu auge ocorreu nos séculos XVIII e XIX, onde muitos até se destacaram como grandes personalidades da época, como Carlos Brotti, mais conhecido como Farinelli, e Gaetano Morojano, mais conhecido como Caffarelli. Geralmente se tratavam de meninos órfãos ou de filhos de famílias pobres que eram enviadas para que tivessem melhores oportunidades de vida e ajudassem financeiramente seus pais, sendo submetidos ao processo entre os 7 e 12 anos e enviados para internatos de canto até sua vida adulta. Apesar de muitos terem conseguido fama e riqueza, também houve casos de discriminação e perseguição aos castrati, já que eram considerados aberrações e privados de sua masculinidade. Essa prática entrou em desuso ao decorrer do século XIX, à medida que a opinião geral sobre tal prática começou a ser de uma total brutalidade.
Aquele que é considerado o último castrato da história, ou pelo menos que se tenha registro, foi o italiano Alessandro Moreschi, que fez bastante sucesso nas décadas de 1870 e 1880, apelidado de Anjo de Roma e cantando em óperas para reis, imperadores e papas. Entre 1902 e 1904, ele chegou a gravar algumas de suas músicas, que hoje são os únicos registros em gravação de voz de um castrato. Ele morreu em 1922, quase esquecido e na solidão total, sem a companhia de seu filho adotivo. Aqui pelo YouTube você pode encontrar facilmente alguns fragmentos dos cantos de Alessandro Moreschi, mas eu já aviso que, pelo menos para mim, me causaram um certo desconforto e melancolia. O Index Librorum Prohibitorum, ou Índice de Livros Proibidos, foi um grupo de livros e publicações proibidas pela Igreja Católica pelos seus conteúdos serem considerados heréticos, anticlericais ou que pudessem disseminar ideias consideradas perigosas para os fiéis. O Index Librorum Prohibitorum foi criado em 1559 durante o Concílio de Trento, e seu principal objetivo era reagir contra o crescimento do protestantismo pela Europa do século XVI. O Papa Paulo VI anunciou a primeira listagem de livros e publicações proibidas, entre as quais se encontravam obras de Martinho Lutero, João Calvino, Nicolau Copérnico e Maquiavel. Muito além de obras que defendiam visões teológicas diferentes do catolicismo, muitos conteúdos de ciência, física, biologia, filosofia, astronomia, sexualidade e até romances foram totalmente ou parcialmente censurados. Os autores de tais obras tinham o direito de recorrer às autoridades eclesiásticas para defendê-las. Caso fossem liberadas, elas sofriam com o apagamento de algumas partes ou a mudança no sentido original. Ao longo de mais de 400 anos, muitos autores renomados tiveram suas criações incluídas nessa lista, como Giordano Bruno, René Descartes, Erasmo de Roterdã, Rousseau e Immanuel Kant. Romances clássicos como O Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis de Victor Hugo, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Juliette do Marquês de Sade e A Última Tentação de Cristo de Nikos Kazantzakis também entraram na lista. Livros instrutivos como O Manual do Sexo de Theodor Van Velde, O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir e O Livro dos Espíritos de Allan Kardec também foram incluídos. Alguns autores também estiveram na lista negra do Index, com todas as suas obras sendo incluídas, como Jean-Paul Sartre, Émile Zola e Alexander Dumas, tanto o pai quanto o filho. Apesar de ter uma obra ou seu nome incluído no Index pudesse significar algo grave nos séculos XVI, XVII e XVIII, quando a igreja possuía bastante poder político e influência, nos séculos XIX e XX passou a não ser uma questão mais tão grave, já que muitas instituições e bibliotecas passaram a ignorar os apelos de Roma para a censura de alguns livros. Em 1966, o Index Librorum Prohibitorum foi oficialmente abolido pelo Papa Paulo VI. Mesmo assim, algumas obras contemporâneas são consideradas pela Igreja como perigosas e o clero sempre emite um documento chamado Admonitum, que serve para advertir os fiéis sobre a leitura de tais conteúdos. Isso ocorre, por exemplo, com o Código da Vinci de Van Braun, que é acusado de espalhar mentiras sobre a organização católica Opus Dei, e toda a saga Harry Potter, acusada de incentivar a bruxaria entre os jovens. As relações entre a Igreja Católica e a máfia, principalmente na Itália, sempre foram bastante complexas. Oficialmente, a Igreja se posiciona contra a máfia e muitos de seus membros já foram excomungados, assim como grupos inteiros. No entanto, a história também guarda diversos relatos de colaboração, vista grossa, lavagem de dinheiro e relações obscuras entre os chefes da máfia e os mais altos membros da Igreja. O caso mais famoso é a relação entre o Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano, onde o banco italiano, chefiado por Roberto Calvi, estaria lavando dinheiro de instituições ligadas à Igreja, tendo a participação de cardeais e o presidente do Banco do Vaticano, o cardeal Paul Marcinkus. Ele foi acusado de ser membro de uma extensa rede mundial de corrupção, escapando da prisão pela soberania do Vaticano e jamais tendo sido punido por seus crimes. Inclusive, há quem diga que esse caso pode estar ligado à estranha morte do Papa João Paulo I, que desejava expor ao mundo toda a rede de corrupção envolvendo cardeais da Igreja. Esse assunto eu já expliquei de forma mais detalhada nesse vídeo. Outro caso são as relações da máfia Cosa Nostra, de origem siciliana e tradição católica,
de estar contribuindo com ações sociais da igreja para legitimar os seus atos, além de alguns membros eclesiásticos já terem se envolvido em esquemas de corrupção. Podemos também contar o caso Emanuela Rolandi, filha de um alto funcionário do Vaticano que desapareceu misteriosamente em 1983. Muitos afirmam que seu desaparecimento envolveu a máfia e membros da igreja, e é um caso que vamos falar mais pra frente aqui no Iceberg. No entanto, apesar dessa obscura ligação já ter afetado negativamente a credibilidade na igreja e sua devoção, também há muitos casos de resistência católica contra a máfia. O mais famoso deles é a morte do Papa Giuseppe Puglisi, assassinado em 1993 pela máfia de Palermo devido às suas denúncias pelos crimes ocorridos naquela região, principalmente contra menores. O Papa Puglisi foi beatificado pelo Papa Francisco em 2013. Aliás, esse último por diversas vezes se declarou abertamente contra o crime organizado, reafirmando declarações anteriores de Bento XVI e João Paulo II. Em 2014, Francisco declarou que as pessoas que seguem o caminho do mal, como os mafiosos, não estão se comunicando com Deus, logo estão excomungadas. Todo esse assunto é muito complexo e gera bastante polêmica entre católicos e opositores da igreja, e o que eu acabei de falar foi apenas um resumo do resumo. Se quiser fazer qualquer declaração ou indicar algum documento, inclua nos comentários. O Santo Graal, também conhecido como Cálice Sagrado, é uma lenda sobre uma suposta relíquia cristã do cálice que teria sido usado por Jesus na última ceia e usado por José de Arimateia para escorrer um pouco do sangue após a crucificação. Após a ressurreição, o cálice teria sido dado a São Pedro, que o levou para a Espanha, ou para Maria Madalena, que o levou para a Bretanha, na França. Quem possuir o cálice sagrado poderá conseguir diversos privilégios milagrosos como a vida eterna, boa saúde ou grande conhecimento divino. Essa ideia surgiu na Idade Média, entre os séculos XII e XIII, e é descrita em diversos romances medievais, com o mais famoso deles sendo as lendas arturianas, que afirmam que o cálice é o objeto de busca dos cavaleiros da Távola Redonda, sendo descrito como o único meio de alcançar a paz no reino de Camelot. Para muito além da ficção, o Santo Graal é hoje especulado como um objeto milagroso e uma verdadeira relíquia na história da humanidade. A Catedral de Valência, na Espanha, alega estar em posse do cálice original. No entanto, outras igrejas e grupos também alegam possuir o objeto. Oficialmente, o Santo Graal não é um objeto reconhecido como algo sólido dentro do cristianismo. Segundo historiadores renomados, o Santo Graal, na verdade, é resultado do sincretismo cultural com o cálice sagrado, com o conceito do cálice sagrado sendo misturado com o caldeirão mágico, um objeto místico da mitologia grega que é capaz de ressuscitar os mortos e dar vida eterna. Esse conceito já existia um século antes de Cristo, o que dá total descrédito a essa lenda. Aliás, a palavra cálice, que representa o objeto utilizado por Jesus na última ceia, provavelmente é uma tradução mal feita de tigela ou bandeja, objetos utilizados pelos judeus na época e que provavelmente foi usado por Jesus. Apesar de parecer um conceito exclusivo da ficção científica e longe do catolicismo, já existiu uma suposta máquina do tempo atribuída à Santa Sé. Em 1960, o monge beneditino Pellegrino Ernetti mostrou ao mundo sua invenção, uma máquina capaz de transmitir através de uma tela eventos históricos do passado, contando com áudios e vídeos. Segundo o religioso, seu aparelho chamava-se cronovisor, e ele teria sido construído com a ajuda de uma equipe de 12 cientistas renomados, incluindo o vencedor do Prêmio Nobel de Física Enrico Fermi e o cientista alemão Werner von Braun. Através da captação de ondas eletromagnéticas e de luz, o cronovisor conseguiria reproduzir acontecimentos históricos e, segundo Pellegrino, ele já havia visto eventos bíblicos como a destruição de Sodoma e Gomorra, a abertura do Mar Vermelho, o Sermão da Montanha, a Última Ceia e até a crucificação de Jesus, fornecendo até imagens do que supostamente a máquina teria resgatado. Todo esse alvoroço despertou curiosidade e assombro no mundo todo, onde muitos chegaram a acreditar e diziam que a invenção poderia finalmente esclarecer eventos históricos e bíblicos. Porém, muitos críticos, entre os quais se encontravam pessoas da igreja, desconfiavam da veracidade do cronovisor e das imagens que ele supostamente havia produzido. Apesar de não ser descrita pelo monge como uma máquina do tempo, o conceito tornou-se rapidamente foco de jornalistas de todo o mundo. Mas antes que mais detalhes fossem divulgados, Pellegrino Ernetti declarou pouco tempo depois que havia desmontado o cronovisor
e entregado suas peças ao Vaticano, declarando que temia que uma invenção tão avançada caísse em mãos erradas. Isso faz muitos conspiracionistas pensarem que a igreja o teria persuadido a se desfazer da máquina ou que havia tomado contra sua vontade. Apesar de hoje existirem artigos, livros e sites que contam um pouco sobre essa invenção, é provável que o cronovisor não tenha passado de uma grande fake news. Primeiramente, a descrição sobre o cronovisor conseguir criar imagens é bem parecida com o funcionamento de uma máquina de ficção científica de 1947. As imagens de Jesus e seu rosto durante a crucificação são de um cartão postal de um santuário italiano, e alguns amigos mais próximos do monge contam que próximo de sua morte, ele havia confessado que tudo não se passava de uma mentira, mas nada foi confirmado. Hoje, a maioria está de acordo que a suposta máquina do tempo era na verdade uma farsa, mas ainda há quem diga que o Vaticano esconde a verdade. Qual a sua opinião? Em 2 de março de 1939, o cardeal italiano Eugenio Pacelli é eleito papa e assume com o nome de Pio XII. Se você é entendido de história, vai saber que nesse ano começou o pior conflito da história humana, a Segunda Guerra Mundial, onde diversas atrocidades ocorreram, principalmente na Europa, onde o bigodudo desmonetizador tocou o terror e massacrou milhões de pessoas. Em meio a todo esse caos que estava acontecendo no mundo, o sumo pontífice Pio XII é por vezes lembrado por ter sido omisso e não ter feito nada durante aquele período, com alguns até afirmando que ele guardava uma certa admiração pela ideologia do bigode, motivo pela qual alguns o chegam a chamar de o Papa de Hitler. No entanto, esse é de longe um dos maiores mal-entendidos da história. Segundo o historiador e padre Vicente Castle Orti, autor do livro Pio XII, o Defensor e Salvador dos Judeus, o silêncio do Papa era uma forma silenciosa de promover a maior ajuda humanitária da Igreja até então. Em segredo, ele ordenou que universidades, igrejas, escolas e até conventos católicos abrigassem os judeus italianos que seriam entregues à Alemanha. Ele também enviou delegações a toda a Europa, que sob o pretexto de realizar serviços eclesiásticos, ajudaram a esconder e salvar milhões de judeus e outras minorias perseguidas sob o intermédio de padres, freiras, bispos e núncios. Muitos reconhecem que de fato muitos membros da igreja ajudaram a salvar milhões de pessoas, mas dizem que atribuir tudo isso ao Papa é fantasioso, como por exemplo o escritor John Cornwell, autor do polêmico O Papa de Hitler. Documentos divulgados pelo Vaticano evidenciam cartas escritas pelas missões vaticanas ao secretário particular de Pio XII, o que comprova que muito provavelmente ele estava ciente de todo o horror que ocorria na Europa naquele período. Inclusive, o rabino-chefe de Roma durante a ocupação alemã, Israel Zori, reconheceu diversas vezes o trabalho do Papa e, após o fim da guerra, liderou uma campanha de agradecimento com milhões de sobreviventes do Holocausto. O silêncio do Papa e a falta de condenação às atrocidades do bigode, ao que tudo indica, era parte de uma estratégia para evitar que os católicos fossem perseguidos na Alemanha, as missões vaticanas fossem expulsas e, principalmente, que sua vida estivesse em risco e evitasse que continuasse trabalhando em prol das pessoas. Antes de ser Papa, Pio XII também já havia sido secretário de Estado do Vaticano, negociando diretamente com o governo de Hitler sobre questões da igreja no país. Autores afirmam que um número de quase 900 mil pessoas foram salvas por intermédio de missões do Papa, com grandes personalidades judaicas de sua época o exaltando. Podemos dizer que Eugenio Pacelli é sem dúvida um dos personagens mais injustiçados da história, que apesar do silêncio, foi uma luz no fim do túnel num dos momentos mais terríveis da história. Apesar de diversos papas hoje serem lembrados por terem sido grandiosos e sábios durante a história, também houveram casos opostos, onde ocupantes do trono de São Pedro foram verdadeiros carrascos e tiranos cruéis, títulos que até padres e historiadores católicos reafirmam. Um deles foi o polêmico Papa Bento IX. Nascido como Teofilato de Túsculo, ele era membro de uma família aristocrática romana com bastante ligação com a alta cúpula da igreja, tanto que só no século XI, 3 papas intercalados pertenciam à família. O mais famoso deles foi Bento IX, que assumiu jovem com uma idade de entre 12 e 20 anos no ano de 1032. Pouco interessado em deveres eclesiásticos, Bento IX foi deposto em 1044 e substituído por Silvestre III. Pouco depois, um exército invade Roma e ele reassume o cargo em 1045, sendo o primeiro papa a reassumir o posto. Porém, alguns meses depois, ele renuncia e vende o cargo para seu padrinho,
que assume como Gregório VI. O motivo de sua renúncia também era o desejo de se casar com sua prima, mas pouco depois ele novamente convoca um exército e consegue reassumir o trono de São Pedro em 1047. Nesse momento, os dois outros papas que ele havia destronado continuavam reivindicando a legitimidade, com a igreja estando totalmente fragmentada naquele momento. Vendo toda essa situação, o imperador germânico Henrique III intervém e nomeia seu aliado germânico que assume como Clemente II, obrigando os demais a abandonarem suas reivindicações. Clemente II morreria logo em 1048 e Bento IX novamente tentou reassumir o posto por diversas vezes, incluindo a promessa de vida eterna a aqueles que lutassem em seu exército para tomar o papado e o suborno de alguns cardeais. Por esse motivo, ele foi excomungado em 1049 por simonia e perdeu totalmente o apoio político e religioso. A partir de então, sua vida é um total mistério. Bento IX é hoje considerado um dos papas mais insanos da história, mas ao longo do vídeo veremos outros casos que são bem, mas bem piores. Aquele que é considerado o primeiro papa da história foi o apóstolo Pedro, que, segundo a tradição, foi nomeado como o primeiro grande líder da igreja pelo próprio Jesus. Na Bíblia é mencionado que o nome de nascimento do primeiro papa era Simão, com Jesus o nomeando como Pedro, que do grego significa pedra, simbolizando que ele seria a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Desde então, os chefes supremos da Igreja Católica que vieram nos séculos seguintes adotaram outros nomes como forma de simbolizar uma nova missão de vida: pastorear o rebanho de Cristo. A igreja já teve vários João, Paulo, Bonifácio, Pio, Bento e vários outros, mas nunca outro Pedro além do primeiro. E o motivo para isso é que a atribuição histórica de Pedro é única, sendo nomeado pelo próprio Jesus. Por isso, adotar esse nome é considerado uma falta de humildade, prudência e até um desrespeito com a figura do primeiro pontífice. Por isso, nunca houve um Papa Pedro II, mas inspirada nessa tradição, existe a profecia de São Malaquias, que afirma que o último Papa da história será conhecido como Pedro o Romano e possivelmente utilizará o nome de Papa Pedro II, sendo o pontífice que antecederá o Apocalipse e a volta de Jesus. Mais pra frente falaremos um pouco mais sobre essa profecia. O Papa João Paulo I foi o líder da Igreja Católica entre 26 de agosto e 28 de setembro de 1978, ostentando o título por curtos e chocantes 33 dias. Foi o Papa mais efímero da história moderna, mas conseguiu marcar a transição para a chegada ao papado de João Paulo II e até hoje é alvo de diversas teorias sobre sua morte. Oficialmente, é dito que João Paulo I foi encontrado morto em seus aposentos, supostamente de uma parada cardíaca. Mas diversas controvérsias sobre sua repentina morte e o porquê a igreja omitiu quem de fato havia encontrado seu corpo fizeram teóricos e jornalistas do mundo todo desconfiarem já naquela época de um possível assassinato do sumo pontífice. A teoria mais famosa é do jornalista britânico David Yallop, que na sua obra Em Nome de Deus, afirmava que a morte do Papa se devia ao seu desejo por investigar as obscuras ligações do Banco do Vaticano com a máfia italiana. Outros, incluindo padres e teólogos, afirmam que o Papa pretendia criar uma revolução na igreja, talvez de caráter progressista, ao defender uma maior ação no combate à fome mundial e mudanças na liturgia, ou talvez conservadora, a fim de trazer antigos ritos usados antes do Concílio Vaticano II. São várias e várias teorias que podem ser debatidas acerca da estranha morte do Papa, assunto que eu já comentei sobre de forma mais aprofundada nesse vídeo que você pode ver por aqui. O chamado Saeculum Obscurum, do latim século obscuro, também chamado de século de ferro, foi um período no século X onde a igreja passou por momentos de instabilidades, guerras, profanação de dogmas, heresias, imoralidade sexual e disputas por poder, principalmente pela posição de papa. Sendo considerado o ponto mais baixo da história do papado, é chamado pejorativamente de popocracia, já que boa parte das decisões eram influenciadas por mulheres poderosas e depravadas. Tudo começou em 904, quando Teofilato de Túsculo tornou-se senador e juiz em Roma, conseguindo grande poder para sua família e instalando seu primo Sérgio de Túsculo,
que assumiu como Papa Sérgio III após ordenar a morte dos 2 papas anteriores. Sérgio III possuía um caso com a esposa de Teofilato, Teodora a Maior, uma mulher argilosa, cruel e depravada, que com seus encantos conseguia manipular seu marido, senadores e até o próprio Papa, de quem foi amante durante muitos anos e ajudou na tomada de decisões na política romana. Suas filhas Marósia e Teodora a Menor também não ficavam muito atrás, com Marósia também tendo sido amante de Sérgio III, com quem chegou a ter um filho. Sérgio III, por sua vez, era conhecido por ser cruel, ambicioso e por ter participado no assassinato de vários cardeais e senadores romanos. Ele também teria arranjado conflitos com monarcas italianos e excomungou padres e patriarcas do Oriente. Após sua morte em 911, os 2 papas que vieram depois foram amantes de Marósia e Teodora a Menor, sendo praticamente fantoches em suas mãos, com a exceção de João X, que até tentou libertar o clero da família Túsculo, mas acabou sendo deposto e trancafiado em Roma, morrendo de fome pouco tempo depois. Em 931, o filho de Marósia com Sérgio III assumiu como João XI e foi manipulado por sua mãe até a deposição e posterior reclusão em 935. Com a morte de Marósia em 936, os papas que vieram nos próximos 20 anos até conseguiram trazer certa estabilidade e retornar ao papel de líderes espirituais, mas sempre sob influência da família Túsculo e sob forte tensão política. Em 955, Albérico II de Spoleto conseguiu impor seu filho de apenas 18 anos como papa, que assumiu como João XII. Jovem e inexperiente, João XII enfrentou a oposição de nobres italianos e teve que pedir ajuda ao rei germânico Otto I, que em troca de apoio político e proteção, o coroou como imperador romano em 962, sendo a partir daí que nasce o Sacro Império Romano Germânico. A partir de então, os imperadores romanos germânicos passaram a ter influência de Roma e nas decisões do clero. Para além disso, João XII era um homem depravado e promíscuo que promovia festas com bastante comida, bebedeira e orgias, que envolviam meretrizes, freiras e até devotas contra sua vontade. Ele conseguiu ser deposto em 963 e no ano seguinte foi assassinado pelo marido de uma de suas amantes, que o pegou no flagra junto com sua esposa. Algumas versões dizem que ele foi jogado da janela e morreu pouco tempo depois, mas outros dizem que o marido traído assassinou o ex-pontífice com golpes de martelo. Após o papado de João XII, várias famílias continuaram exercendo grande influência, mas a igreja jamais passou por uma época tão baixa quanto a já mencionada. Em janeiro de 897, a frase de chutar um morto foi levada bastante a sério na igreja, quando o recém-entronizado Papa Estevão VI condenou seu antecessor Formoso por transgressões e heresias durante seu pontificado. O detalhe é que ele já havia falecido 9 meses antes. Só para colocar em contexto, no século IX, as famílias aristocráticas de Roma tinham bastante influência no clero e ajudavam a depor e instalar papas que fossem favoráveis aos seus interesses. Formoso assumiu o papado em 891 e logo depois apoiou o duque Arnulfo da Carinthia como governante de toda a Itália, em oposição ao conde de Spoleto. Arnulfo conseguiu tomar Roma e tornou-se imperador em 896, sendo coroado pelo Papa. Nesse mesmo ano, Formoso morre e é sucedido por Bonifácio VI, que morreu 15 dias depois. Com isso, o trono papal passa para Estevão VI, seu antigo aliado, mas agora apoiador do conde de Spoleto. A fim de deslegitimar as ações que levaram o imperador Arnulfo ao poder, Estevão VI ordena a exumação do cadáver de Formoso, que foi vestido com vestes papais e colocado num trono no palácio de São João de Latrão. O Papa acusou seu antecessor de ter abusado do poder e uma série de transgressões. Como o cadáver não podia se defender, um diácono foi colocado ao seu lado para falar por ele. Em meio à multidão de pessoas e do clero, Formoso foi considerado culpado e todas as suas ações durante o seu reinado foram anuladas, assim como suas bulas e decretos. O corpo foi arrastado pelas ruas de Roma, teve seus 2 dedos que ele usava para abençoar a cidade durante a missa arrancados e foi enterrado num cemitério para indigentes, só para ser posteriormente jogado no rio Tibre. Todo esse circo de bizarrice, longe de resolver as questões políticas, só fizeram o povo e o clero ficarem horrorizados com a atitude do Papa, passando a estar contra ele, principalmente depois que relatos começaram a circular de milagres associados a Formoso. Com tudo isso,
Ele foi deposto 8 meses depois e passou o resto de sua vida na masmorra. Esse evento é conhecido como Sínodo do Cadáver ou Sínodo do Terror, sendo um dos episódios mais bizarros e perturbadores da história da Igreja. A Profecia de São Malaquias, ou Profecia dos Papas, é um documento datado de 1590 e publicado pelo monge beneditino Arnold Ion, sendo associado a São Malaquias, arcebispo de Dublin que viveu no século XII. O documento contém 112 lemas curtos em latim, com cada um descrevendo metaforicamente um papa a partir de Celestino II. É dito que São Malaquias escreveu tais documentos durante uma visita a Roma, quando teve uma visão sobre todos os pontífices até o fim dos tempos, com o último sendo descrito como Pedro, o Romano, que, como já dito, antecederia o Apocalipse e a volta de Jesus. Quando o documento veio a público em 1590, teve um impacto muito grande entre o clero da época, com muitos acreditando piamente nas inscrições e tentando encaixá-las em suas ambições papais. As descrições até 1590 eram bem precisas e acertadas, mas depois disso são bastante metafóricas e complexas, embora algumas até façam certo sentido. Cruzar da Cruz é associada ao Papa Pio IX, que durante o pontificado viu Roma ser invadida pelos italianos. Religião despovoada é atribuído a Bento XV, que durante seu pontificado viu a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas, e a Revolução Russa, que perseguiu duramente a religião. Do Meio da Lua é atribuída ao Papa João Paulo I, cujo curto pontificado começou num dia de lua crescente e durou aproximadamente o período de uma lunação. Outras descrições são meio forçadas e não parecem significar nada, como por exemplo Flor das Flores, associada ao Papa Paulo VI, pelo simples fato de possuir flores em seu brasão oficial. Pastor e Marinheiro é associada ao Papa João XXIII, só pelo simples fato dele conter um leão alado em seu brasão, símbolo da cidade de Veneza, que é associado aos marinheiros. O último e mais polêmico de todos é o Papa Francisco, que escolheu esse nome em honra a São Francisco de Assis, que em seu nome original continha Pedro, o que muitos ligam a Pedro o Romano, que segundo a profecia, liderará a igreja em meio a tribulações até a segunda vinda de Jesus. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará seu rebanho em meio a tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo. Durante séculos, a profecia de São Malaquias foi bastante considerada por meios católicos, embora a igreja em si jamais a tenha declarado como verídica. Hoje muitos tentam atribuir o documento ao Apocalipse bíblico, mas teólogos e historiadores renomados concordam que não passa de uma farsa. A maior dúvida de todas é o porquê uma profecia tão enigmática e acertada só ter surgido 400 anos após ter sido escrita e justamente durante o conclave de 1590, fazendo muitos especularem que a dita profecia só foi criada como uma arma política. Mesmo assim, ainda hoje muitos a consideram verídica, com ela entrando em evidência toda vez que um papado termina. Qual a sua opinião sobre a profecia de São Malaquias? Inclua aqui nos comentários. O Papa João XXIII foi o sumo pontífice entre 1958 e 1963, um período bem curto, mas que foi suficiente para marcar a história da Igreja e fazê-lo um dos papas mais amados e ao mesmo tempo mais polêmicos da história. Foi no final de seu pontificado que o Concílio Vaticano II começou, onde reformas na liturgia e postura oficial da Igreja buscavam modernizar a instituição sem deixar as tradições de lado. Muitos católicos tradicionalistas são críticos dessa Assembleia, alegando que ela trouxe sérios danos à doutrina católica e aos fiéis, introduzindo ideias consideradas heréticas e que se afastam do foco original. Por isso, até hoje muitos acusam João XXIII de ter sido um maçom, um comunista e até um antipapa, alegando que ele teria usurpado o trono de São Pedro, que deveria pertencer ao cardeal Giuseppe Siri. Aqueles que defendem essas acusações usam como base a sua vida antes do papado, onde Angelo Giuseppe Roncalli, seu nome de batismo,
chegou a ser delegado apostólico na França e na Grécia durante a década de 30. Muitos alegam que ele fazia parte de grupos esotéricos como a Rosa Cruz e a maçonaria, com alguns maçons chegando a afirmar que ele fazia parte de várias lojas orientais em segredo. Todas essas acusações foram resumidas no livro As Profecias de João 23, de Pierre Carpi. No entanto, não existem tantos documentos confiáveis que deem crédito a essa teoria. Há quem diga também que o Papa teve grandes relações com comunistas e socialistas europeus e embaixadores da União Soviética, chegando a receber cartas do então secretário-geral Nikita Khrushchev. Segundo tradicionalistas radicais, uma prova disso seria o fato de que no Concílio Vaticano II, em nenhum momento o comunismo ou o socialismo foram repudiados pelo Papa, que desde 1949 foram consideradas doutrinas anticatólicas pelo Papa Pio XII, que declarou numa encíclica que todo católico que apoiasse ou votasse em candidatos socialistas ou comunistas estavam automaticamente excomungados. No entanto, os defensores do pontífice alegam que tal postura oficial da Igreja já havia sido reafirmada por ele em um documento de Santo Ofício de 1959. Muitos também acusam João XXIII de ter sido um herege modernista, ao ter promovido o diálogo interreligioso, a liberdade religiosa e o ecumenismo, que é a ideia de buscar a unidade e igualdade de todas as doutrinas cristãs, incluindo aquelas anteriormente condenadas pela Igreja. Nisso, muitos tradicionalistas mais radicais aderem ao sedevacantismo, afirmando que todos os papas a partir de João XXIII são ilegítimos e usurpadores. Eu quero lembrar que tudo isso que eu estou falando aqui são acusações feitas por outras pessoas, e eu estou apenas transcrevendo o que eu pesquisei. Aliás, uma teoria bem maluca sobre João XXIII é que ele teria tido contato com extraterrestres. Sim, segundo conspiracionistas, durante sua estadia em Castel Gandolfo em 1961, o Papa recebeu visita de seres ditos como não-humanos, que lhe deram informações sobre o futuro da humanidade. O Papa teria supostamente dito que os filhos de Deus estão em todas as partes, mas algumas vezes temos dificuldades em reconhecer nossos próprios irmãos. Não preciso dizer que essa teoria não é nem um pouco levada a sério no geral, assim como outras que dizem que João XXIII previu seu sucessor, a data do fim do mundo, e que no futuro o mundo seria governado pelo socialismo. A profecia do Papa Negro é uma das muitas profecias apocalípticas atribuídas a Nostradamus, tendo emitido supostamente em sua obra As Profecias de 1555. Nela é dito que um pontífice apelidado de Papa Negro será o último da história ou trará uma grande mudança na Igreja. Por muito tempo, acreditava-se que esse Papa Negro se referia a um líder que traria tempos sombrios ao mundo, sendo antecedido por um Papa descrito como muito velho, que por sua vez antecede um Papa descrito como estrangeiro, segundo Nostradamus. Essa associação foi feita em 2013, quando Francisco assumiu o comando da Igreja após a renúncia de Bento XVI, que abdicou do papado devido a problemas de saúde causados por sua idade. Por sua vez, o Papa Bento XVI sucedeu o Papa João Paulo II, de origem polonesa, e o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos. O que realçou essa associação do Papa Negro a Francisco é o fato dele ter sido o primeiro Papa jesuíta, ordem religiosa conhecida pela utilização de vestimentas escuras de seus membros. Durante seu pontificado, o Papa Francisco também foi criticado por suas posições mais progressistas, desagradando conservadores que declaravam que em seus 12 anos de comando significavam uma era de obscuridade na Igreja. Atualmente, com seu falecimento e o novo conclave, novamente essa lenda é resgatada, com muitos afirmando que o próximo Papa será o Papa Negro, mas a interpretação é que isso se refere à cor de pele dele, já que atualmente muitos cardeais que podem ser eleitos são de origem africana. O Papa muito velho passou a ser associado a Francisco e o estrangeiro a Bento XVI, que era alemão. No entanto, historiadores testificam que tudo isso não passa de uma péssima interpretação e tradução dos textos de Nostradamus, já que seu livro foi traduzido a diversos idiomas ao longo da história, e por serem palavras bem alegóricas a fim de driblar a censura da Igreja, é provável que tudo não passe de uma má interpretação dos textos originais, que aliás nunca falaram as palavras Papa Negro. Muitos também acreditam que a teoria pode ter surgido no século XVII, quase 100 anos após a morte de Nostradamus, e influenciada pela profecia de São Malaquias. Por esse motivo, historiadores consideram essa teoria como falha, e à medida que o tempo vai passando, mais evidências surgem de que tudo não passa de um mal entendido e uma má interpretação.
O Banquete das Cortesãs, ou Banquete das Castanhas, é um episódio histórico citado em documentos de John Bouchard, bispo e protonatário apostólico. Nele é dito que César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, promoveu uma festa de total libertinagem e depravação dentro do Palácio Apostólico em Roma. O evento ocorreu em 30 de outubro de 1501 e tudo começou com um jantar comum entre cardeais, bispos, nobres e aliados políticos de Roma. Todos eles foram recebidos pelo filho do pontífice, e após o jantar, as lâmpadas e velas que iluminavam o salão foram colocadas no chão e várias castanhas foram jogadas para que 50 prostitutas fossem apanhá-las totalmente despidas. Eles não demoraram para se juntar às garotas para dançarem juntos e depois fazerem aquilo que você deve estar imaginando, que começa com O. Nisso, César Borgia teria promovido um concurso de quem seria o homem mais viril daquela noite, com o critério sendo o tempo de atividade, a reação de cada mulher e a capacidade no lançamento masculino, se é que me entende. Detalhe, tudo isso em meio ao salão com diversos convidados no camarote, incluindo, segundo alguns, o próprio Papa Alexandre VI, embora Johann Bouchard jamais tenha escrito sobre isso. As notícias sobre tal episódio chegaram entre o clero europeu da época, chocando muitos sobre a devassidão dos chamados Homens de Deus e por ter ocorrido na sede da igreja, um lugar que remete à santidade. Hoje muitas autoridades eclesiásticas e historiadores católicos contestam esse episódio, afirmando que pode ter sido uma invenção de Bouchard e utilizada como arma política para difamar a família Borgia, que na época possuía bastante influência sobre o papado e Roma. Há quem diga que os Borgias de fato praticavam atos de luxúria e devassidão, mas que jamais chegaram a ocorrer dentro do Palácio Apostólico, enquanto outros defendem a imagem de Alexandre VI, argumentando que apesar de diversos boatos, ele era um homem de boa índole. O Banquete das Cortesãs é até hoje um tema polêmico na historiografia católica, sendo sempre lembrado por grupos opositores da igreja como um suposto exemplo de corrupção moral e religiosa da instituição, embora historiadores no geral contestem a sua veracidade. O Papa Pio XI foi o pontífice durante a independência do Vaticano, assinada no Tratado de Latrão em 1929 com o líder fascista Benito Mussolini. Apesar de alguns afirmarem uma suposta cumplicidade do Papa com o Duce italiano, certo é que ambos tiveram diferenças em relação ao complicado momento que a Europa passava na época. Em 39, se preparando para as celebrações do 10º aniversário de criação do Vaticano, Pio XI teria escrito um discurso meses antes para essa ocasião. Segundo Bianca Penco, vice-presidente da Federação Universitária Católica Italiana, alguns altos membros da federação e bem próximos ao Papa tiveram uma audiência especial em fevereiro de 39, onde o pontífice teria dito indiretamente que entre as declarações da carta condenaria os abusos de poder do governo fascista e a política antissemita da Alemanha. De acordo com Penco, o sumo pontífice também pretendia criar uma encíclica contra o antissemitismo. No entanto, ele acabou falecendo de forma repentina em 10 de fevereiro de 39, exatamente um dia antes do aniversário do Vaticano. Seu sucessor, Pio XII, decidiu não publicar essa carta por medo do impacto que ela poderia causar, o que às vésperas da Segunda Guerra Mundial poderia ser fatal para a Igreja e a situação geopolítica. Aliás, a chamada encíclica oculta trazia reafirmações da posição teológica cristã, que é totalmente contrária aos preceitos do judaísmo, o que poderia ser facilmente manipulado pelos regimes totalitários para intensificar a perseguição. Alguns fragmentos das cartas foram publicados em 1959, mas o seu conteúdo original e completo jamais foi divulgado. Ainda sobre Pio XI, existe uma lenda baseada em supostas cartas do cardeal francês Eugène Tisserand, que afirmam que o Papa teria sido envenenado por Francesco Petrarch, membro da equipe médica do Vaticano e aliado de Mussolini. O motivo, caso a carta fosse lida e a encíclica promulgada, poderia culminar na excomunhão do líder fascista. No entanto, tal afirmação sempre foi negada por historiadores e pesquisadores oficiais, afirmando que se trata de um excesso de imaginação. Pode parecer bizarro o que eu vou dizer agora, mas sim, um Papa já explodiu. Novamente falando do Papa Pio XII, ele faleceu em 1958 após um pontificado de 19 anos. Antes de sua morte, o médico oficial, Dr. Ricardo Galeazzi Elisi, propôs ao pontífice um método moderno, mas pouco utilizado de embalsamamento. O método consistia em utilizar óleo, ervas e resinas para atrasar a decomposição e manter o corpo em bom estado e com bom cheiro durante o velório. No entanto, a execução do procedimento após a morte de Pio XII foi mal feita,
e durante o processo ocorrido no outono italiano, o calor fez o corpo criar gases de putrefação, criando inchaços visíveis no corpo e um mau cheiro que poderia ser sentido por todos que estivessem perto. O ápice do desastre ocorreu durante o translado do corpo até a Basílica de São Pedro. Uma explosão dentro do caixão, causada pela pressão dos gases, assustou os ocupantes do veículo funerário. Durante uma parada emergencial na Arquibasílica de São João de Latrão, reparos foram feitos às pressas, enquanto o odor forte de decomposição dominava o ambiente. Ao chegar ao Vaticano, o corpo apresentava sinais graves de decomposição, pele escurecida, septo nasal colapsado e músculos faciais retraídos, expondo os dentes e um sorriso macabro, como descreveu o historiador Antônio Margheriti. Uma equipe de tanatopraxistas foi chamado para intervir emergencialmente, e o corpo foi embalsamado e uma máscara de látex foi aplicada no rosto do pontífice. Apesar dos esforços, o aspecto inchado do cadáver permaneceu visível durante os 9 dias de luto. Após isso, Riccardo Galeazzi vendeu as fotos do Papa hospitalizado antes de morrer para um jornal italiano, o que o fez ser posteriormente expulso do Vaticano. Com esse histórico macabro e bizarro, novos métodos mais eficazes e confiáveis passaram a ser usados. O caso Emanuela Orlandi é um dos mais misteriosos e perturbadores da história italiana e do Vaticano como um todo, já que apesar de ter começado com o desaparecimento de uma jovem adolescente, culminou em um grande caso envolvendo o Vaticano, o governo italiano, organizações terroristas e até a máfia. Tudo começou no dia 22 de junho de 1983, quando Emanuela Orlandi, uma adolescente de 15 anos, filha do alto funcionário do Vaticano, Ercole Orlandi, não voltou para casa após sua aula de música. Sua família logo contatou as autoridades, que iniciaram as investigações e espalharam retratos da menina para que fosse reconhecida. A família Orlandi recebeu 2 ligações. A primeira é de um rapaz que alegava ter visto ela com cabelos curtos e vendendo cosméticos, enquanto outra afirmava que ela havia se apresentado com o nome de Barbarella e dizia que havia acabado de fugir de casa. No dia 3 de julho de 1983, durante o Ângelus, o Papa João Paulo II pediu publicamente para que qualquer informação sobre a menina fosse imediatamente comunicada às autoridades, dando uma repercussão bem maior ao caso e o fazendo ser reconhecido em toda a Itália. 2 dias depois, a família Orlandi recebeu o primeiro de uma série de telefonemas anônimos. O primeiro foi do grupo islamista Lobos Cinzentos, que afirmaram que estavam com a garota sequestrada e exigiram em troca de sua libertação a soltura de Mehmet Ali Aka, que 2 anos antes havia atirado no Papa. Poucos dias depois, outro telefonema de um homem que se identificou apenas como o americano, provavelmente pelo seu sotaque, afirmou que estava disposto a negociar a troca de Orlandi por Aka, enviando alguns supostos pertences da garota para a polícia, na tentativa de tentar comprovar que estariam com ela. No entanto, após diversas ligações, depois do dia 27 de outubro de 1983, o americano nunca mais telefonou. Após isso, a polícia continuou investigando o caso, mas jamais conseguiram outras pistas sobre o paradeiro de Orlandi. A partir de 2001, quase 20 anos depois, várias ossadas foram encontradas em diferentes lugares do Vaticano e da Itália, sendo supostamente pertencentes a Emanuela. A primeira foi um crânio sem a mandíbula encontrado dentro de uma mochila com a foto do Padre Pio. O sacerdote que o encontrou o teria achado num confessionário e, após investigações policiais, foi relatado que não pertencia a Orlandi. Outras exumações foram feitas em basílicas, túmulos e criptas do Vaticano e Roma, na esperança de pertencerem à garota, mas nada jamais foi encontrado. Em 2008, surgiu a teoria que o desaparecimento estaria ligado à organização mafiosa italiana Bande della Magliana, chefiada entre os anos 70 e 90 pelo gangster Enrico De Pedis. A alegação era de Sabrina Minardi, ex-amante de Pedis, e que disse que o mafioso havia confessado ter mantido Emanuela sob cativeiro. O motivo seriam os milhões de dólares investidos no Banco do Vaticano, que estariam sendo devolvidos pela metade, com o sequestro sendo o método encontrado por ele para pressionar as autoridades eclesiásticas a devolver o dinheiro. No entanto, após investigações mais profundas e até a exumação de Pedis em 2012, concluíram que não haviam tantas provas que sustentassem essa teoria. Nesse mesmo ano, o exorcista oficial do Vaticano, Padre Gabriel Armont, afirmou que Emanuela Orlandi tinha sido sequestrada por um grupo de tráfico sexual internacional, com a menina provavelmente tendo sido assassinada depois. Tudo isso, segundo o padre, fazia parte de uma grande rede daquele crime que começa com P, que envolvia milionários, políticos, autoridades mundiais e até membros da igreja.
Em 2019, o Vaticano finalmente veio a público para ajudar nas investigações, contando com exumações e o histórico de desaparecimentos e sequestros em Roma, que não são poucos. Apesar de todo o esforço e diversas investigações paralelas ligando o caso, até hoje muitos especulam sobre o que de fato teria acontecido à menina, com muitos acusando a Santa Sé de estar acobertando o caso de certa forma. Esse é um assunto bem complexo e polêmico, já que não se trata apenas do desaparecimento de uma jovem comum, mas remete também às obscuras ligações do Alto Cardinalato com a máfia e grupos criminosos. Até hoje, a família de Emanuela, chefiada agora por Pietro Orlandi, seu irmão, tenta de várias formas encontrar pistas sobre o paradeiro do corpo ou informações do que poderia ter acontecido à menina. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.